Alô, alô, estudantes do meu lindo estado de Pernambuco! Estamos aqui em mais um ano no nosso Prepara Enem. Direto dos estúdios aqui no comando com Isaac do Pina e Jonas da Casca de Bala. Hoje a aula vai ser de Geografia. Para você que não me conhece, eu sou o professor Marcelo Rocha, mas podem me chamar de professor Rocha. Até o Enem vamos trazer alguns dos temas mais importantes, aqueles temas que nós sabemos que de alguma forma vão aparecer na tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E nessa primeira aula, pega papel, pega tua caneta, que é um tema muito, mas muito relevante para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio e também para as provas aí do Sistema Seriado de Avaliação. O tema é demografia. Mas você me pergunta, o que é demografia, Rocha? Na verdade, demografia é uma ciência que vai tratar de um assunto extremamente relevante, a população. Portanto, o tema dessa aula, um panorama da população mundial. Coloca na tela aí, Isaquinho do Pina. Vamos nessa. Nessa tela cheia aí, por favor, para todo mundo observar bem esse mapa. Vocês estão vendo o mapa aí da distribuição da população mundial. O primeiro ponto que eu queria ressaltar aí com esse mapa é que já dá para perceber com essas variações de cores, onde as cores mais claras, aquele amarelinho ali mais claro, são as áreas de vazios demográficos, ou seja, são áreas de baixa densidade demográfica. Densidade demográfica corresponde ali ao número médio de habitantes ali por quilômetro quadrado. Em outros pontos ali você percebe também nas áreas mais escuras, representando as áreas de grande densidade demográfica. E aí, volta para mim aqui, divide a tela. Eu queria destacar alguns pontos importantes, algumas regiões importantes. Regiões essas que nós chamamos de regiões ecúmenas, de grandes concentrações populacionais. A primeira delas, de grande destaque, é aquela região que fica ali, ó, ali no extremo leste, a região que vai da Índia ao território chinês. A China e a Índia correspondem ali os dois países mais populosos do mundo. A Índia, que recentemente se tornou o país mais populoso do mundo, e a China, que durante muitos anos manteve essa posição. Só que a China, é importante a gente salientar, que durante muitos anos se incomodou com esse título de uma grande população, a tal ponto que durante décadas ela estabeleceu a política de um filho por casal. Agora veja que interessante, gente. Por muitos anos os chineses tentaram controlar a população do seu país. Hoje a situação é exatamente o contrário. Eles tentam estimular a população a terem mais filhos. O controle de natalidade, a política de um filho por casal não existe mais. Mas imaginem aí que durante várias gerações as pessoas eram filhos únicos, e aprenderam, né, a conviver ali numa família mais reduzida. E aí esse destaque é importante, talvez aí já uma primeira dica, essa mudança da Índia para a China como um dos países mais populosos do mundo. A gente percebe também a Europa ali como uma área de grande densidade demográfica. E quando a gente vem para o continente americano, a gente percebe que o litoral, tanto o litoral ali da América do Sul, seja por razões históricas, que economicamente a colonização ali fortaleceu essas áreas do litoral, seja também ali o litoral, tanto o litoral atlântico quanto o litoral pacífico dos Estados Unidos também são áreas de grande concentração populacional. Não podemos esquecer também do continente africano. Você percebe algumas manchas vazias no continente africano, mas ao norte nós temos o grande deserto do Saara, e ali uma área de grande vazio demográfico. Ao sul também a gente tem alguns desertos ali, é o caso do Kalahari, a Namíbia, e aí a população africana também ela é mal distribuída. Portanto, seria aí uma possibilidade de tratar esse assunto, dele aparecer ali em forma de uma outra questão. Seguindo o conteúdo, agora vamos falar da evolução da população mundial, ou seja, a população ela não cresceu num ritmo homogêneo aí ao longo da história. E aí coloca na tela aí, Isaquinho. Nessa tela aí você vai perceber que esse gráfico ele tem ali um grande momento em que ele está bem calminho, bem tranquilo ali, onde a população crescia num ritmo muito lento. Em contrapartida, eu até coloquei ali um marco
Após a Revolução Industrial, a população ela cresce de maneira exponencial, de maneira acelerada. E aí, o que é que eu quero que você entenda a respeito disso? O ritmo da população ele é variável porque o comportamento da população ao longo do tempo, sobretudo em relação à questão da natalidade e da mortalidade, ele foi bastante variável. Significa dizer que mudanças econômicas, mudanças sociais, elas impactam diretamente no comportamento da população. Então imaginem que durante muitos anos, aliás, muitos séculos, o ritmo de crescimento da população era muito lento por uma simples razão. Por mais que as pessoas tivessem muitos filhos, a mortalidade era bastante elevada. Imagina nessas imagens, por exemplo, a gente imaginar o modo de vida dessa população que vivia ali, seja no início, quando descobriram a agricultura, sejam no início ali das primeiras cidades, mas a qualidade de vida desfrutada pela população, ela tinha bastante carências, o que fazia com que a mortalidade ela fosse elevada. Então imagine que durante muitos anos a população, no mundo em geral, assim, na fase pré-industrial, ela vivia sem recursos básicos, sem água encanada, a alimentação era bem precária, não havia acesso a médicos, a medicamentos, então tudo isso contribuía para manter a população estagnada, tendo em vista que a taxa de nascimento, natalidade, era bem equivalente ali às taxas de mortalidade. E aí o que acontece após a Revolução Industrial? A vida urbana, ela queira ou não queira, aproxima mais a população das condições de higiene, das condições de saúde, sem falar que a urbanização ela veio acompanhada também de um processo de industrialização. E a industrialização também foi acompanhada de desenvolvimento científico. E esse desenvolvimento científico, sobretudo, ele atingiu também as áreas da saúde através dos avanços da medicina. Então imaginem que na medida que remédios foram sendo descobertos, antibióticos, imagina, eu fico sempre imaginando, imagina a revolução que a descoberta do antibiótico, ali, a antiga penicilina, trouxe para doenças que matavam boa parte da população e que hoje não matam mais. Hoje você dificilmente vai encontrar alguém morrendo aí de uma infecção simples, de uma febre, algo desse tipo. Exatamente porque existem antibióticos. Então, o que muda nessa população, a partir da Revolução Industrial, é exatamente o acesso melhorado a condições de saúde e higiene, que provoca aí uma grande redução nas taxas de mortalidade. Esse gráfico é muito interessante, coloca aí na tela. Vejam, a primeira fase é aquela primeira fase da população, onde a gente vê ali as taxas de natalidade em azul, bem equilibrado com as taxas de mortalidade. Na segunda fase, nós temos uma queda brusca ali das taxas de mortalidade, exatamente em função dessas melhorias na condição de saúde, de higiene, da própria urbanização. Só que agora, obviamente, essas duas primeiras fases, elas não atingem os mesmos lugares, os lugares no mundo da mesma forma. Então, o que é que eu quero dizer? A Europa vivenciou a primeira e a segunda fase num momento distinto da África, da própria América Latina, ao passo que a terceira fase, em que a maior parte dos países hoje se encontram, é uma fase em que começa um processo de desaceleração da população. Vejam, a mortalidade hoje em dia ela já está bastante controlada e vejam que o que começa a cair aí são as taxas de natalidade, se mantém inclusive na quarta fase. Como é que isso pode aparecer nos principais vestibulares? Importante. Primeiro, as causas você já identificou. As causas que fizeram essa população crescer na segunda fase. Na primeira fase era bem estagnada, na segunda fase é a questão da melhoria da saúde e higiene. Mas qual é a causa principal que hoje está derrubando as taxas de natalidade? É só a gente pensar. Por que hoje os casais estão tendo cada vez menos filhos? Basta comparar. Vovó teve quantos filhos? E mamãe? E você? Tem ou pensa em ter quantas crianças? E aí logo vem em nossa mente a questão do custo de vida. Eu não quero mais ter 5, 6, 7 filhos como antigamente, porque o custo de vida, o custo de criação de uma criança hoje em dia
é muito elevado. Então isso consequentemente impacta na decisão dos casais de terem menos filhos. Mais filhos, maior custo, e aí consequentemente isso impacta também em outra ação. As mulheres no mercado de trabalho. Então, na medida que o custo de vida foi aumentando, isso levou as mulheres a saírem para o mercado de trabalho. As mudanças na concepção, aí, nas tradições também, que no passado a mulher no mercado de trabalho era bastante criminalizada, no sentido de preconceito mesmo, é isso que eu quero dizer. Mas hoje a mulher cada vez mais fora de casa, ali o tempo de criação dos filhos e de cuidado da família, ele diminui. E isso também contribui para essa escolha de manter o número de filhos cada vez mais reduzido. Mas o que eu quero fazer você refletir é qual é a consequência disso. Será que ter muito filho é melhor do que ter pouco filho? Já dá para perceber aí na pirâmide etária, para quem não sabe, a pirâmide etária, ela mede a população, ela tenta desenhar a população de acordo com as taxas de natalidade no sentido de população jovem, população adulta e população idosa, e a gente já percebe uma grande modificação. A pirâmide de um país jovem, ela parece uma pirâmide, a pirâmide de um país envelhecido, ela não parece uma pirâmide. A grande questão que eu quero fazer você refletir no tema dessa aula será que ter menos filho, uma sociedade mais enxuta, digamos assim, com uma população mais envelhecida, isso é melhor para a qualidade de vida? A resposta, gente, é não. Então, aliás, tem pontos positivos e pontos negativos. Mas se a gente analisar no contexto geral, menos filhos significa dizer um processo de envelhecimento da população. Claro, associado ali com o aumento da expectativa de vida. Não adiantaria de nada a gente ter um número cada vez menor de crianças se a expectativa de vida fosse baixa. As pessoas não viveriam até 70, 80 anos. Então, o que está acontecendo hoje, sobretudo no Brasil, no mundo também, acompanhando a tendência, sobretudo dos países ricos, desenvolvidos, é que ao mesmo tempo que nós temos a evolução, o crescimento na expectativa de vida, dá para ver aí ao lado esquerdo, né, esse processo de evolução, do outro lado a gente também tem o declínio das taxas de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. E aí, associando essas duas coisas, a gente chega ao processo de envelhecimento. E segundo o resultado do último censo é aquela pesquisa que o IBGE realiza a cada 10 anos, o último censo foi em 2022, o Brasil está envelhecendo rapidamente. E agora nós temos uma consequência num futuro que nunca aconteceu. A população vai começar a encolher já em 2042. Então, se a gente pensar aqui no impacto do envelhecimento, o principal impacto é o impacto econômico, tendo em vista que mais idosos aumenta o custo da previdência, da aposentadoria, menos jovem reduz o número de pessoas ali ativas para para ocuparem cargos no mercado de trabalho. Sabemos que a população ativa ela é super importante, os jovens eles são super importantes, pois são eles que mantêm aquela pirâmide econômica, né, da própria previdência. Então, os idosos ali, eles, em sua maioria aposentados, eles recebem a previdência pelos anos que eles contribuíram, mas quem paga essa previdência são jovens. A gente tem aí o primeiro ponto. E pensando num cenário um pouco mais negativo, a gente pensa num futuro onde as pessoas estão cada vez menos tendo filhos, as famílias estão diminuindo gradativamente, idosos não têm filho, então se não houver um aumento nessas taxas de fecundidade, consequentemente nós teremos a população reduzindo até imaginar um cenário de extinção, de redução brusca da população mundial. A população ainda continua crescendo, mas a população mundial, que eu quero dizer, mas sem dúvidas as pesquisas e as projeções já indicam um final de século com uma população menor do que a de hoje. Então fiquem sempre atentos a essas temáticas, sempre procurando associar os temas de geografia com possíveis questões sociais, econômicas, sempre associando e trazendo para os dias atuais. A geografia ela deve ser estudada dessa forma, gente. Estudada sempre olhando para o presente, aprendendo lá com o passado,
mas sobretudo mirando no futuro. Esse foi o Enem Prepara. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Teremos uma sequência de temas super importantes aqui para te preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Rocha e até a próxima. Valeu!